é exaltar ao nosso Deus, aquele que, para todos esses que já não estão mais conosco, aquele que nós cremos que guarda todos esses que hoje estão em sua presença e principalmente estão aguardando aqueles que já creram em Cristo. Talvez você pense na sua mente: mas vocês não conheceram quem era o verdadeiro Oséias. Olha, eu vou dizer para todos vocês o seguinte: todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós, por vezes, temos o costume de fazer coisas boas, coisas ruins, de alegrar e chatear as pessoas que estão à nossa volta. Nesses anos que nós estivemos aqui, como disse o irmão Ayrton certa vez, o Oséias foi uma pessoa de sorriso fácil. Dificilmente você conversava com ele aqui na igreja e o via de rosto fechado, pelo contrário. Sempre solícito, uma pessoa sempre disposta a ajudar, e até nos seus últimos momentos ele ofereceu ajuda em algumas questões aqui da igreja. Eu fui um daqueles que, nesse último mês, junto com o Eduardo, o irmão Davi, nós procurávamos estar presentes, dar o apoio, que nós entendemos que às vezes a família, os amigos não poderiam estar presentes, mas nós orávamos juntos, nós conversávamos sobre várias coisas, e no entanto, nós somos testemunhas de que alguém que chega às portas da morte e não reclama, alguém que tem a esperança de vida eterna, isso para nós que cremos em Deus, que cremos na palavra de Deus, isso que faz toda a diferença. Então, o que é importante para nós essa noite é exaltar a Deus, ao Deus que Ele creu, ao Deus que nós cremos e queremos compartilhar com todos vocês. Eu quero dizer a vocês que a irmã Deise, a Carol, para alguns de vocês, ela está sendo bem cuidada. Nós entendemos que esses primeiros dias eles não são fáceis, porque não só ela, mas também a Helena e a Valentina, elas precisam de apoio. A parte boa é saber que um dia nós veremos o nosso querido irmão. E não só ele, como outros queridos irmãos que nesses últimos anos estão na presença de Deus. Então talvez a palavra de Deus ela não nos dá muitas pistas sobre o futuro, mas quem sabe lá no céu não estão, conversando, o irmão Paulo, o irmão Oséias e alguns outros irmãos que estão na presença de Deus. Isso que nos conforta. Meus amigos, eu quero hoje responder a essa pergunta que está feita aí na projeção. E nós vamos respondê-la pela palavra de Deus. E se a morte não fosse o fim? Meus amigos, eu quero compartilhar essa pergunta com vocês, porque para algumas pessoas acham o seguinte: olha, nós não veremos mais o Oséias e todas as coisas acabou. Depois que a pessoa morre, não existe mais nada. A palavra de Deus ela dá uma resposta a essa pergunta. Nós teremos daqui a pouco um vídeo onde nós passaremos um pouco sobre a vida do irmão Oséias. Eu disse ontem para a irmã Deise, falei: olha, Deise, o tempo foi generoso contigo, E com o irmão Paulo também, Uma lataria variada aí no passado, Então, a gente olha o decorrer da vida das pessoas e sempre as fotos, geralmente, elas sempre mostram momentos de felicidade. Então, quando nós passarmos o vídeo aqui, é para nós guardarmos no nosso coração a pessoa que o Oséias foi. Assim como eu disse, talvez eu não conhecia um lado que alguns de vocês possam ter conhecido. Mas a palavra legado, ela significa muito mais do que uma só situação. O maior legado que o Oséias deixou foi a fé que as suas filhas, elas hoje podem ter. É a sua esposa, as suas meninas, estando na igreja, crendo na promessa de Deus. Então esse é um legado que nenhum pecado, que nenhuma falta pode apagar de todos nós. Então, meus queridos, eu quero convidar você, se você tem a sua Bíblia, abre, por favor,
em o Evangelho de João, capítulo de número 11. E amigos e familiares, nós queremos apresentá-los posteriormente, dando a oportunidade também para reconhecê-los, agradecendo desde já a presença de todos vocês. Mas vamos abrir a palavra de Deus. Se caso você não tem Bíblia, não se preocupe, eu lerei os versículos. Se caso você quiser ler a Bíblia no seu celular também, não tem problema nenhum, você pode ficar bem à vontade. O nosso interesse é deixá-lo bem confortável aqui essa noite, tá bom? Então vamos ler o livro de João, capítulo 11. Algumas vezes eu vou pedir a sua ajuda para nós lermos juntos os versículos. E assim nós respondermos esta pergunta aqui. Assim como eu falei, queremos responder pela palavra de Deus. Capítulo 11, verso 25 e 26. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Jesus, dizendo, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar. Queremos, Senhor Deus, render graças pela noite que nós temos hoje, agradecidos por cada um dos amigos, parentes, irmãos em Cristo. Neste culto que é para dar graças ao Senhor pela vida do nosso querido irmão Oséias, que pela fé em Jesus Cristo demonstrou a sua crença na eternidade ao lado de Jesus. E é sobre este Jesus que ele creu que nós queremos apresentar essa noite. Eu oro, Senhor Deus, que o Espírito Santo do Senhor dirija aos nossos corações, possa quebrantar, ó Deus, os muros que muitas vezes cercam o nosso coração e muitas vezes não permitimos que a Tua palavra possa penetrar. Então, por favor, meu Senhor, ajuda-nos, dirija-nos, que essa esperança possa ser compartilhada entre todos. Nós te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amigos, então, se a morte não fosse o fim, essa é uma das coisas ruins que nós temos que encarar nas nossas vidas. Ninguém gosta de falar sobre morte. Nós também não gostamos de falar sobre isso, mas é importante nós darmos essa resposta àqueles que muitas vezes não creem no que diz a palavra de Deus. Nós estamos aqui essa noite principalmente pela vida do querido Oséias. Mas nós sabemos que ele já não está mais aqui entre nós de maneira física. E aqueles que já morreram, eles não estão aqui em nosso meio de maneira física. Mas a pergunta é, o que vem depois? Se as pessoas que tivessem falecido, se elas pudessem voltar e explicar talvez as coisas que ocorreram, talvez elas dariam a resposta que muitas pessoas, elas às vezes pensam, o que será que vem depois? Então, o nosso interesse, meus queridos, assim como eu lhes disse, daqui a pouco a gente vai dar o devido valor ao querido Oséias. Mas nesse momento é responder o que vem então depois da nossa partida. A grande pergunta de Jesus, no final do verso 26, é a seguinte: crê você nisso? Ele está falando isso para Maria e Marta, porque elas tinham o seu irmão que tinham falecido há pouco tempo. E nós já vamos falar um pouco mais sobre isso. Então a pergunta é a seguinte, meu querido, minha querida: e se a morte não fosse o fim? E se existisse de fato uma vida após a morte? E se a eternidade for real, o que isso muda na sua vida? Porque isso vai te dar uma perspectiva, ou deve lhe dar uma perspectiva, de que ao fechar os olhos nesse mundo, as coisas não acabam. É o começo de uma nova vida. Então, o irmão Salomão vai colocar aqui algumas respostas que nós... Pode já colocar tudo de uma vez, tá, irmão Salomão, para não prejudicar aí. Nós vamos responder cada uma dessas questões pela palavra de Deus, para que você possa ter uma esperança, para que talvez quando você pensar
não só no querido Oséias, mas também isso possa lhe dar uma perspectiva da sua vida, da sua eternidade. Então, primeiramente, a primeira parte daquela resposta, se a morte não fosse o fim, é nós entendermos que a morte é certa para todos. Todos nós morreremos. Se você pode, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 9, 27, e eu lerei esse texto. Algumas vezes eu lerei na versão NVT, mas você pode acompanhar na versão que você quiser da sua Bíblia. Hebreus 9, 27 vai dizer o seguinte: cada pessoa está destinada a morrer uma só vez, e depois virá o julgamento. Hoje em dia, meus queridos, existem alguns relógios digitais, como esse que eu estou usando, ou como aquele que nós temos na igreja. Mas pense na sua mente aqueles relógios antigos que eles faziam tic-tac. Eu acho que é a irmã Nara que gosta de cuco, né? Então aqueles relógios que no passado eles faziam tic-tac, tic-tac, tic. Existiam esses tipos de relógio. Então pense que talvez as nossas vidas, todos nós, fôssemos como o relógio tic-tac. Ricos, pobres, brancos, negros, não importa a sua etnia, não importa o país, não importa a sua condição social, todos nós fôssemos como um relógio. Só que não importa o que nós somos, um dia a nossa vida vai fazer tique e nada mais vai acontecer. Não pelo menos naquilo que os nossos olhos podem ver. Então, meus queridos, é importante nós entendermos que a morte ela é democrática. Não importa a pessoa, não importa a sua condição, se ela tem muito dinheiro, ela um dia vai morrer. Então, todas as pessoas, idosos, jovens, crianças, todos podem e irão morrer. Nenhum remédio pode deter a morte, nenhum dinheiro ou nenhuma religião pode fazer com que a pessoa não morra. Então, a morte, meus queridos, lembra que nós somos finitos, que um dia a nossa vida vai ter fim. E dentro dessa questão, é importante nós entendermos que nós temos um prazo de validade. Se nós pudéssemos escolher, é claro que nós diríamos não. Nós gostaríamos de ter todos aqueles que nós amamos ao nosso lado para trilhar a jornada da vida o tanto quanto possível. Mas dentro dos planos do Senhor, Ele tem algo que muitas vezes nós não entendemos. Algumas pessoas podem viver por muitos anos, como disse o Davi. Nós temos uma senhora aqui na nossa igreja com 101 anos de idade. E não contentes com isso, nós ainda temos uma senhora com 96 anos de idade. Nosso querido Oséias foi levado à eternidade com 37 para 38. A questão, meus queridos, não é se a vida ou se Deus é justo. Nós não estamos aqui para questionar os motivos de Deus, mas para dizer a todos vocês que, por mais que nós tentemos controlar todas as coisas, há um momento em que nós não temos mais controle algum. O relógio do Oséias parou. Porém, e se depois do último tique houver um novo começo? E se as coisas realmente elas não terminarem como algumas pessoas pensam? Então, e se a morte não fosse o fim? É aí que é importante nós respondermos a segunda questão. Meus amigos, o que nós estamos pregando, o que o querido Oséias creu, é que Jesus ele não oferece religião. Nós não estamos aqui para olhar para vocês e dizer, olha, a sua denominação ou a sua maneira de agradar a Deus está certo ou está errado. Não é o nosso propósito, não é o nosso desígnio. Jesus ele disse exatamente isso. Então Jesus ele oferece ressurreição. Olha o verso de número 22 comigo do capítulo 11. Olha que interessante, meus queridos. Vamos com o verso
21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Verso 24. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Qual foi a resposta de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Meus amigos, Jesus veio a esse mundo não para ensinar as pessoas a viverem bem. Jesus não veio aqui para permitir que nós pudéssemos fazer aquilo que nós quiséssemos da nossa vida. Jesus veio para dar vida eterna. É isso que ele está dizendo a Marta. E dentro dessa perspectiva, quando Lázaro morreu, a mente de Marta estava no futuro, porque ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir no último dia. Porém, quando ela estava pensando no futuro, Jesus, ele apontou para si mesmo no presente, dizendo que ele era a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então nós cremos que pela palavra de Deus, há esperança de que ao termos o último tique, em Cristo, também há continuação da nossa vida. Não neste mundo, não de maneira física, mas na presença de Jesus. Então, Jesus, ele não disse, eu trago a ressurreição, ele disse, eu sou a ressurreição. Mais para frente, ele vai dizer aos seus discípulos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós cremos pela palavra de Deus que Jesus, ele veio nos dar vida eterna. Ele não veio para ensinar as pessoas a viver bem. O que nós estamos apresentando a vocês não é uma doutrina fria, não é algo genérico, não é uma invenção da cabeça das pessoas. Nós cremos que Jesus, ele é uma pessoa. E a história relata que Jesus veio a esse mundo. Não só a Bíblia, mas até mesmo escritos que não são cristãos relatam que Jesus esteve aqui. A arqueologia mostra que Jesus veio aqui. Relatos do Novo Testamento nos últimos 2000 anos relatam que Jesus é uma pessoa real. Então, meus queridos, a eternidade não está num conceito. A eternidade está em Jesus. Então, porque Jesus vive, também nós podemos viver além do túmulo. A palavra de Deus vai dizer, em terceiro lugar, quem crê em Jesus não morre de verdade. O verso 26, quem vive e crê em mim, jamais morrerá. E Jesus termina dizendo, você crê isso? Ele está dizendo diretamente para Marta, mas é uma pergunta para cada um de nós. Será que realmente nós cremos? Eu sou testemunha ocular que essa era a crença do Oséias. Porque não só as suas palavras, mas as suas atitudes demonstravam isso. Eu repito, você pode pensar no seu íntimo, mas o senhor não conheceu. Eu realmente não conheci. Eu conheci aquele que demonstrou a fé em Jesus. E a palavra de Deus vai dizer que quem está em Cristo é uma nova criatura, e nós víamos uma nova criatura. Em todos os anos, assim como foi falado pelo Eduardo, a motivação da vida do casal, Oséias e Deise, não foi só em servir a Jesus, mas posteriormente outras pessoas puderam chegar à igreja, puderam conhecer a Cristo através do testemunho deles. Então, meus queridos, o corpo morre, mas a alma vive.
Alguém leia Filipenses 1:23, por gentileza. Filipenses 1:23. Filipenses capítulo 1, verso de número 23. Se você achou, leia para nós, por favor. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isso ainda é muito melhor. Em outra versão, Paulo vai dizer que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Sabe por quê, meus queridos? Porque para aquele que crê em Jesus, a morte é uma porta para a eternidade. Se você não teve a oportunidade de ver o Oséias nos seus últimos dias, talvez você não vai ter ideia do porquê a melhor coisa que Deus fez na sua vida é permitir que ele entrasse no lar celestial. Eu realmente não gostaria que nenhum de vocês pudessem vê-lo nos seus últimos momentos pela fragilidade com que o seu corpo se apresentava. O corpo estava frágil, mas a fé não. Em todos os momentos que nós estávamos lá, ele manifestava a sua confiança. Nós orávamos juntos, nós pegávamos na mão dele, nós estávamos ao lado. Mas por que foi a melhor coisa? Porque hoje, como o livro de Apocalipse, daqui a pouco nós vamos ler, já não existe mais dor. O sofrimento todo que ele apresentou naqueles últimos dias, ele já não mais sente. O sofrimento que os nossos queridos apresentam nos seus últimos dias, crendo em Jesus, eles já não têm mais sofrimento nenhum. Nas fotos que nós estávamos vendo junto com a irmã Daisy, uma das fotos estava a querida Helena sorridente e ao fundo o Oséias, dentro do seu calvário, sentado na cama do hospital, mas ainda assim com a sua filha, mas o seu corpo já bem abatido. Então, meus queridos, é muito melhor nós guardarmos a imagem dos sorrisos que nós compartilharemos ali. Eu me lembro, eu conversei com a Daisy, nós fizemos o jantar de Natal aqui, eles estavam conosco. E lá na churrasqueira estávamos eu, Eduardo e Oséias, e eu falei, Oséias, olha, só estamos nós aqui, como é que você está? Ele poderia ter dito, pastor, o negócio está feio, o negócio está terrível, está difícil. Ele falou, pastor, eu estou bem. Não, pastor, eu estou bem. Enquanto nós estávamos jantando, ele teve que sair por conta das questões de saúde dele. Mas todo momento ele procurava cercar as pessoas à sua volta de bons sentimentos. Ele não queria deixar ninguém tendo dó dele, pelo contrário. Então essas coisas para nós, elas são importantes. Então, meus amigos, para aqueles que creem em Jesus, isso não é um consolo barato, quando Paulo fala que é incomparavelmente melhor. É uma promessa eterna, assinada com o sangue de Jesus na cruz e selada com o túmulo vazio. Daqui a poucos dias nós comemoraremos a Páscoa e o túmulo continua vazio. Aqui em Porto Alegre, talvez você não saiba, mas o primeiro missionário batista que veio ao Brasil está enterrado aqui em Porto Alegre, ali perto da Oscar Pereira. Então eu posso dizer para vocês o túmulo dele, mas não existe um túmulo onde Jesus está enterrado, porque ele está vivo. E nós cremos que quem está em Jesus está vivo. Mesmo que nós saibamos o endereço de onde eles estão, onde estão enterrados, a sua alma está viva. Quem crê em Jesus não morre de verdade, apenas passa para a presença do Pai. Em quarto lugar, meus amigos, a eternidade é inescapável para todos. Volte, por favor, para João capítulo 5, versos 28 e 29. Irmão Paulo Carvalho, por gentileza, lê para nós, meu irmão, esse versículo. Davi Júnior, guarda, por favor, Apocalipse capítulo 21, verso de número 4 e verso de número 8, tá bom?
Então notem, meus queridos, as palavras aqui de Jesus. Ele está dizendo para todos: a morte não há de deter a todos nós. Porém, nós todos não teremos o mesmo destino. Por quê? A eternidade não é uma escolha de se nós vamos para onde, se nós vamos morrer, mas onde nós iremos depois da morte. Ou com Deus, na luz do seu amor, nas suas promessas que ele nos promete, ou separados de Deus na escuridão que muitas pessoas escolhem. A Bíblia é clara: há um céu e há um inferno. E dentro dessas questões é importante você entender: o céu não é um clube de pessoas boazinhas. Só vai para lá quem nunca fez nada de errado. Se fosse assim, ninguém nunca iria para o céu. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Então a Bíblia não é um clube de pessoas boazinhas. É um local onde os salvos por Jesus Cristo habitarão junto com Jesus. Da mesma forma, o inferno não é um folclore. É a separação eterna de Deus. Uma escolha daqueles que rejeitaram a Jesus. 21:8, por favor, Davi. 21:8. Quando, porém, os covardes, e os incrédulos, e os abomináveis, os assassinos, e os impuros, e os feiticeiros, e os idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que escreve será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, meus amigos, a pergunta não é se nós vamos viver após a morte, mas onde nós passaremos a eternidade. 21:4, por favor. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Esse é o contraste daqueles que creem em Jesus e daqueles que não creram em Jesus. De um lado, não haverá mais separação. Não haverá mais aquilo que hoje nos traz tanta dor. Mas, infelizmente, para aqueles que escolhem viver sem Jesus e morrer sem Jesus, há um local aonde, infelizmente, habitarão aqueles que também rejeitaram a Cristo. Eu lhes digo, meus queridos, que a única forma de entrar na presença de Jesus é crendo e recebendo como seu Salvador. Nós falamos, João 14,6, dizendo: Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a minha pergunta para você, essa noite, é a seguinte: qual é o destino da sua alma quando o seu relógio parar? Porque aquele que crê em Jesus, ele crê que abrirá os olhos e contemplará Cristo na eternidade. E finalmente, meus queridos, hoje ainda é o tempo de escolher a vida. 2 Coríntios 6,2 vai dizer que hoje é o dia da salvação. Então, se a morte não é o fim, então a vida de agora tem um peso eterno. As decisões que nós tomamos aqui, elas têm um peso eterno. A eternidade se decide aqui, com as escolhas que nós fizemos sobre Jesus. Eu quero dizer a todos vocês, e aqueles que nos assistem, vocês não estão aqui por acaso. Estamos aqui para agradecer a Deus pela vida do Oséias. Mas todas essas coisas que estão sendo apresentadas foi aquilo que ele creu. Foi a sua fé que o sustentou, a sua fé em Jesus. E é o mesmo desejo que hoje está disponível a todas as pessoas. Eu quero dizer a você que uma pessoa não vai para o inferno ou não será separada de Deus eternamente pelas obras que faz. Vai para João capítulo 3, por favor. João capítulo 3, verso 16. Eu lerei esse texto, você por gentileza preste atenção.
Vamos lá. Evangelho de João, capítulo de número 3. Preste bem atenção. Verso 16, em diante. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação se baseia nisso. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque os seus atos eram maus. Então, queridos, não existirá um dia onde haverá uma balança e as obras serão colocadas num lado e os seus pecados em outro, e aquilo que for mais pesado vai ser o destino da sua alma. Não. A Bíblia diz que aqueles que não creem em Jesus, eles já estão condenados, porque não creram no único meio que Deus providenciou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, para nós finalizarmos essa noite, a resposta da pergunta inicial: e se a morte fosse o fim? Não, a morte não é o fim. A morte é só o fim do que é passageiro, mas a alma segue. Jesus oferece vida que não acaba, esperança que não falha, salvação que não depende de méritos. Ele não está distante, ele está à porta e bate. Então a pergunta que nós encerraremos essa noite é: você crê nisto? Quero pedir que você baixe sua cabeça, feche seus olhos. Cabeças baixas e olhos fechados. Você e Deus que conhece o seu coração. Nós não estenderemos esse tempo, mas a pergunta é a seguinte: aonde que está colocada a sua fé? Você é testemunha que nós não falamos aqui sobre igreja A, B ou C. Aqui nós não falamos sobre dinheiro, aqui nós não falamos sobre méritos humanos, mas nós falamos sobre Jesus. Nós estamos compartilhando com todos vocês essa mesma fé que creu o querido Oséias. Se você quer abrir o seu coração a Jesus, o dia é hoje. Eu te convido. Eu não vou pedir que você venha à frente, eu não vou pedir que você levante a mão, mas se você quer conversar comigo, se você quer conversar até mesmo com a Deise, olha, eu gostaria de saber como eu posso entregar minha vida a Jesus. Eu gostaria de ter essa mesma fé, eu gostaria de encontrar Oséias. Eu posso lhe dizer, sem sombra de dúvidas, que se ele pudesse estar aqui hoje, o desejo do seu coração é que todos essa noite pudessem crer nesse mesmo Jesus. Então a morte não é o fim, ela é o começo de uma nova vida, mas a decisão de qual o destino que ela tomará é de cada um de nós. Então você pode crer em Jesus aqui e agora, porque ele é a ressurreição e a vida. Jesus está perguntando: você crê nisso? Qual será a sua resposta? Te peço, Senhor Deus, fala a cada vida, a cada coração, do mais novo ao mais experiente, que todos possam crer em Jesus, tenham essa mesma esperança compartilhada pelo irmão Oséias, e que nós possamos, ó Deus, encontrar a todos aqueles que o amam, que o amaram nessa vida, e que podem estar juntos, tendo essa mesma fé no Senhor. Agradeço pela oportunidade, e quero agradecê-lo em nome de Jesus. Amém.